Hoje nós vamos fazer mais uma live para falar do tema: esta bebida saudável pode estar atrapalhando o seu emagrecimento sem você saber. E não só o seu emagrecimento, pode também estar atrapalhando você que tem compulsão alimentar e vício em comida. Bom dia, Dani. Então, esse é o nosso tema hoje. E por que é importante, né? Por que eu vou falar desse tema? Porque é um tema bastante recorrente aqui na minha prática. Eu vejo que sem perceber, sem saber, as pessoas acabam sabotando o próprio emagrecimento e os resultados, por exemplo, de atividade física, resultados de perda de gordura, por exemplo, acaba sabotando também ali o esforço, muitas vezes, de acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, se esse é o seu caso, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, já vamos começar revelando logo qual que é essa bebida saudável que você provavelmente toma todos os dias e que está sabotando o seu emagrecimento, atrapalhando em muitos fatores na sua saúde. Eu estou falando do café. O café preto, aquele cafezinho que você gosta de tomar todos os dias, de manhã, ao longo do dia. E tem gente que toma à noite também. Café preto. Então, por que a gente vai falar do café? Porque o café é uma paixão não só nacional, é quase que uma paixão mundial. Onde você vai, as pessoas amam café preto, certo? Pelos efeitos, né, o pessoal gosta do gosto, né, do sabor. Então você que tá aqui, me conta aqui nos comentários se você ama café, quanto de café que você toma, que depois eu vou te dar alguns insights sobre isso. Mas então hoje nessa live o que eu quero fazer? Eu quero revelar algumas coisas para vocês sobre o café, para que ele não sabote o seu emagrecimento e nem o fim da compulsão alimentar. Então eu vou te explicar como ele pode estar sabotando, tá? Mas a ideia aqui é te dar informação e poder para você fazer decisões importantes para você, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que o café, sim, é uma bebida saudável, como eu coloquei lá no tema dessa live. O café é uma bebida saudável, o café, ele tem vários polifenóis, tá? Que são antioxidantes super importantes para o seu organismo, tá? Então, o pessoal tá falando aqui que ama café, não gosto, eu tomo uma vitamina de manhã e logo após beber água. Eu também não gosto de café, Dani, também não bebo café, mas por puro paladar mesmo, nunca gostei desde criança, não gosto de café. Mas eu vejo, né, que todo mundo gosta. Então o café, ele é sim saudável e ele pode sim ser uma coisa benéfica na sua alimentação, no seu estilo de vida e etc. Porque o café, ele não tem calorias, por exemplo, basicamente. Então se você usa adoçante, então ele já fica uma bebida que vai adicionar ali polifenóis importantes para sua saúde. Basicamente não tem calorias, então quase que tudo de bom, né? E aí por isso que o pessoal às vezes acaba bebendo muito café ao longo do dia. O café tem vários desses benefícios. Outra coisa é que as pessoas buscam o café por causa daquela performance cognitiva. Então de manhã você fica um pouco letárgica, acorda um pouco sonolenta, e aí você ali um tempinho depois toma o seu café. De manhã ali, de acordo com o nosso ciclo circadiano, que é um nosso relógio biológico, 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, é quando você tem um pico de alerta, tá? Do seu organismo. Então o café ali, ele vai, né, te levando a esse caminho de pico de alerta também. Então você vai se sentindo bem para produzir, para trabalhar, com foco, performance, etc. Então o café é usado para isso também. E no mundo esportivo, a cafeína, né? Então a gente vai falar bastante da cafeína, que é essa questão do café, tá? A cafeína, ela é utilizada muito como um termogênico para queima de gordura. Então, no mundo dos esportes, tá? O pessoal usa a cafeína, pode ser usada, tem um nível de evidência científica até que robusto, tá? Com relação ao uso de cafeína para queima de gordura. Daí o pessoal geralmente usa em cápsula, porque aí você tem que realmente consumir uma dose maior. Então, dito isso, sabendo que o café tem vários benefícios para a sua saúde, pode sim ser uma boa adição à sua alimentação e estilo de vida saudável, agora eu quero te contar como ele pode estar sabotando o seu emagrecimento, tá?
Primeira coisa que você tem que saber é que o café, a cafeína, né? Então nós estamos falando aqui especificamente da cafeína. O problema que eu vejo maior no café é a cafeína, tá? Não é ali algum ingrediente específico. E essa cafeína, ela tem vários efeitos, vamos dizer assim, no seu organismo. Alguns positivos, que foram esses que eu falei, e outros não tão positivos, que é o que eu vou falar agora. Primeira coisa é que a cafeína, ela usa, vamos dizer assim, ela faz com que o seu organismo use mais micronutrientes como sódio, potássio, magnésio e cálcio, por exemplo, que são os famosos eletrólitos, né? São os eletrólitos ali mais abundantes que são vitais para o seu organismo. E que o seu organismo usa, entre outras coisas, para produzir energia para você. Olha que coisa interessante, que contradição, né? Ao mesmo tempo que às vezes você toma o café preto para ter mais energia, ele ao mesmo tempo, aquela cafeína, e principalmente, é claro, que a dose aqui, quantidade vai ser tudo, tá? Eu vou falar sobre isso também, mas essa cafeína, ela vai competindo com o sódio, por exemplo, que é um mineral essencial no seu organismo. Sódio, potássio, magnésio e cálcio, por exemplo. Então, muitas pessoas acabam ficando deficientes nesses micronutrientes e sentem, por exemplo, o efeito rebote da cafeína depois. Então, por algum motivo, elas não sabem explicar, mas elas estão sempre cansadas. E aí, elas entram no vício da codependência do café, que eu chamo. É aquela pessoa que precisa tomar café o dia inteiro para funcionar, tá? Então, essa é a primeira coisa que a cafeína do café vai atrapalhar no seu emagrecimento, porque você precisa ter energia para vários fatores, tá? Muitas vezes você vai se sentir um pouco mais impulsivo, um pouco mais ansioso, ansiosa, porque esses minerais, eles também atuam nesse controle, nesse relaxamento. Um deles é o magnésio, por exemplo, e muitas vezes essa cafeína, esse excesso de cafeína tá roubando o magnésio do seu organismo, certo? Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator é que agora, porque você não está talvez produzindo ali energia como você deveria, o seu organismo, e isso pode vir de vários motivos. Pode ser da sua alimentação, pode ser também desse excesso de cafeína que está te dando um efeito rebote ali, né? Mas pode ser agora esse café, né? Esse café, excesso de café que você precisa tomar muitas vezes até o fim do dia para conseguir trabalhar, produzir, fazer as coisas que você precisa, ele vai atrapalhar muito no seu sono. Porque o café, ele é uma substância, né? A cafeína é uma substância que tem ela tem, vamos dizer assim, uma meia vida, então que ela dura no seu organismo, vamos dizer assim, de 12 horas às vezes, tá? Às vezes 6 horas, tá? 5 horas, 6 horas ali no mínimo, tá? Mas às vezes mais. Então imagina que você tomou um café ali à tarde e à noite essa metade dessa cafeína ainda está ali rolando na sua corrente sanguínea e atrapalhando o seu sono. Vocês que acompanham aqui já sabem quanto eu falo da importância do sono, não só no emagrecimento, mas também no seu reparo mental, na sua parte cognitiva. Como dormir bem é basicamente parte do remédio do protocolo para o fim da compulsão alimentar e vício em comida e, consequentemente, do emagrecimento que você deseja. Então, isso é extremamente importante que você cuide desse consumo de cafeína durante o seu dia, porque essa cafeína, ela vai durar mais de 6 horas na sua corrente sanguínea e ela vai atrapalhar o seu sono. Atrapalhando o seu sono, atrapalha o seu emagrecimento, atrapalha a queima de gordura, atrapalha o seu reparo mental, você que tá muito estressado, muito estressada. Então, tudo isso, né, vai contribuir para esse excesso de cafeína. Quando você não dorme bem, você não consegue dar esse reparo mental no seu organismo. Certo? Então, esse é um outro fator pelo qual a cafeína pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Terceira coisa é que ela também vai competir com algumas vitaminas e minerais, por exemplo, ferro. Então, a cafeína compete com o ferro, aquele pessoal que tem o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço. Então, saiba que aquilo ali, aquela cafeína depois do seu almoço, depois tem gente que toma até depois da janta, tá? Não seria o ideal, mas depois do almoço é um clássico, tá? Para todo mundo que gosta de café, e ali aquilo está atrapalhando a sua absorção de ferro. E, novamente, ferro é um mineral ali fundamental, tá? Para o seu organismo, principalmente para a produção de energia, para reparo celular. Então,
essa cafeína vai brigar também com a sua absorção de ferro. Muitas vezes as pessoas estão sem energia, e aí você fica sem energia para fazer atividade física, sem energia para fazer as coisas como deveria, para fazer o trabalho que você deveria, fica procrastinando, por exemplo, porque não tem energia, e tudo isso quando você vai ver no exame de sangue, eu vejo lá que o ferro daquela pessoa está baixo, tá? Ferritina baixa. Então, você precisa cuidar desse consumo de cafeína pós-alimentos que tem ferro, por exemplo, como carne, tá? Então, ali provavelmente no seu almoço você consumiu alimentos com ferro, tá? E aí aquela cafeína não vai ser interessante após uma alimentação, uma refeição, por exemplo, tá? Então, esse é um outro fator. Um quarto fator que essa bebida, né, o consumo excessivo de café atrapalha no seu emagrecimento é que muitas pessoas não conseguem tomar café com adoçante, e aí elas querem colocar açúcar. E aí o açúcar, então é aquela pessoa que muitas vezes também não consegue tomar o café, as 2 doses, né? Depois eu vou falar de doses e horários, etc. Mas a pessoa fica o dia inteiro tomando cafezinho, então toma 2, 3, 4, 6 cafés, e em cada um desses cafés você está colocando ali açúcar. Esse açúcar está atrapalhando o seu cérebro, está atrapalhando o seu emagrecimento. Ele pode gerar esses picos glicêmicos que a gente chama, que é quando você libera muito açúcar na corrente sanguínea. E aí agora você tem que produzir um hormônio chamado insulina em excesso para lidar com aquele excesso de glicose ali, de açúcar na sua corrente sanguínea. Quando a sua insulina está alta, você não está queimando 1 graminha da sua gordura aí estocada por pelo menos 6 horas. E aí essa insulina ela vai demorar para baixar um pouquinho, tá? Mas você não vai queimar gordura sua estocada. Então veja como, sem você saber indiretamente ali, o café está atrapalhando no seu emagrecimento. Se você gosta de café, ideal que você consuma. Se você gosta de adoçar o café, o pessoal que toma café, muita gente já conseguiu se livrar, inclusive, do adoçante e do açúcar, toma o café ali no sabor real dele, né? Mas se você não consegue, ideal que você consuma adoçante, ok? Eu sei que tem muita coisa que se fala sobre adoçante, até a Organização Mundial da Saúde falou coisas sobre adoçante, etc, e tudo mais, né? Colocou algumas notas sobre o consumo de adoçante, mas ainda você precisa saber que esses estudos, a maioria deles é baseado em epidemiologia nutricional. E estudos epidemiológicos, eles não provam causalidade, tá? Eles fazem correlações com coisas. Então, ainda não temos uma literatura robusta que mostre que adoçante causa câncer, por exemplo, tá? Isso não temos disponível ainda. Então, adoçante seria o ideal. Já o consumo de açúcar, nós temos bastante literatura mostrando de todos os malefícios do açúcar, principalmente para o seu cérebro, para a parte cognitiva. Você que tem tendência à compulsão alimentar, vício em comida, tem problemas de depressão, ansiedade, tá? O açúcar, ele literalmente está atrapalhando demais a sua vida, tá certo? Então, é isso. E aí, são essas formas que a cafeína, ela vai afetando o seu emagrecimento. Então, veja, agora ela vai competir com micronutrientes que te dão energia, que geram no seu organismo ali a vontade de fazer as coisas, muitas vezes, e aí você acaba tendo essa briga de micronutrientes ali, de minerais com a cafeína. Outra coisa que a cafeína vai atrapalhar o seu sono. Então, isso é uma coisa terrível para o seu emagrecimento. Próxima coisa que a cafeína vai fazer é fazer você consumir mais açúcar, porque se você não ficasse consumindo aquele café que você não consegue consumir com adoçante, você não consumiria todo esse açúcar, né? Então, e aí as pessoas acabam, e aí eu conheço várias pessoas que elas passam o dia à base, muitas vezes, de cafezinho. Então, porque aquele açúcar, ele dá um leve boost de energia para a pessoa conseguir trabalhar ali. Então, pessoas que têm rotina de trabalho muito intensa, essa pessoa acaba pulando refeições, por exemplo. Então, ela acaba ficando desnutrida. Por quê? Consome muita cafeína. A cafeína rouba minerais e vitaminas ali, e minerais essenciais para o seu organismo. E essa cafeína também, ela vai prevenindo ali que você coma muitas vezes o que você deveria comer. Porque você fica com aquele leve boost de cafeína com açúcar, e aí você vai, dá pra aguentar mais um pouco, vai aguentando, e quando você vai ver, né, você tá ali cheio de deficiências nutricionais, tá? De vitaminas, minerais,
seus macronutrientes estão completamente desequilibrados, porque às vezes você está consumindo muito mais carboidrato do que qualquer outra coisa, tá? E isso tá deixando você com resistência à insulina e, como consequência, você pode aí desenvolver uma diabetes, pode desenvolver gordura no fígado, por exemplo. Sua parte cognitiva não vai funcionar bem com esse excesso de resistência, com essa resistência à insulina e excesso de açúcar na sua alimentação. Então veja como tudo vai atrapalhando ali no seu emagrecimento, em todo esse processo de fim da compulsão alimentar, vício em comida, e você que precisa melhorar a sua parte cognitiva de forma geral. Então, o que fazer? Então, será que a solução é parar de tomar café? E a resposta é não. Você pode sim continuar tomando café, mas aqui você precisa saber de mais uma coisa sobre a cafeína. Existem pessoas que geneticamente, tá, são metabolizadores rápidos de cafeína. O que significa? Que essa pessoa toma a cafeína e ela tem ali o benefício da cafeína, né, por algumas horas, um momento ali, e depois passa e ela fica bem também. Ela não fica assim com um crash de energia, vamos dizer, com uma queda muito forte de energia. E algumas pessoas metabolizam a cafeína devagar. E o que significa? Que essa pessoa toma a cafeína e às vezes ela não vai sentir um efeito como deveria. E aí ela vai precisar tomar mais cafeína. Mas aí na hora que esse efeito da cafeína vem, ele demora muito para deixar, por exemplo, às vezes a corrente sanguínea daquela pessoa. E aí quando ela começa a ter as quedas de energia. Então, se você é um metabolizador lento de cafeína, a cafeína não é o seu melhor amigo. Entende? Porque você não vai ter aquele efeito benéfico da cafeína, de cognitivo. A cafeína ela vai muito mais atrapalhar o seu organismo, tá? Ela vai atrapalhar ali a sua energia, na verdade, o foco que você gostaria de ter. E você vai criando e porque ela atrapalha, você não metaboliza bem, você vai criando essa codependência, e geralmente são as pessoas que precisam tomar muito café durante o dia, tá? E você acaba não tendo os benefícios, então ela atrapalha completamente. Então você deve considerar reduzir esse consumo de cafeína. Então como que vocês vão reduzir o consumo de cafeína de forma geral? Porque senão, se você continuar, você pode continuar com o café, mas se você continuar com esse excesso de cafeína na sua alimentação, principalmente você que está com dificuldade de emagrecer, que tem compulsão alimentar e vício em comida, você e tem muita ansiedade, tem sintomas de depressão, você precisa regular o seu consumo de cafeína na alimentação e no seu dia a dia. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa que eu não recomendo é que vocês cortem a cafeína de uma vez, tá? Não façam isso, porque isso é terrível. Você vai sentir um sintoma de detox, você vai perceber como a cafeína é viciante, primeira coisa, tá? E você vai perceber que você vai ter muitos sintomas de detox. Dor de cabeça, uma horrorosa, não vai conseguir, quase que vai se sentir completamente improdutiva naquele dia. Então, não recomendo que você corte a cafeína de uma vez, tá? Porque a ideia é você, primeira coisa, descobrir se você é um bom metabolizador de cafeína. E segunda coisa, ajustar o seu consumo de cafeína para que você tenha os benefícios da cafeína e não os sabotadores que podem vir junto com o consumo de cafeína. Então aqui tem um comentário, ó. Eu conheço pessoas que tomam café à noite e falam que dormem bem. Ó, isso é um clássico aqui. A pessoa que escreveu isso aqui é um clássico, tá? Porque eu também conheço essas pessoas. Só que o que está acontecendo é que ela não está entrando nas fases profundas do sono. Fase REM, principalmente, que é a fase onde você faz uma faxina mental e emocional no seu organismo, tá? Então, essa pessoa que dorme, então vamos diferenciar as coisas. É a mesma pessoa geralmente que fala que quando bebe álcool, dorme super bem. Nossa, durmo pesado. O que você teve ali foi um efeito sedativo do álcool, tá? E às vezes eu não sei se essa pessoa tem um efeito sedativo com o café, tá? Mas com certeza este café, ele está atrapalhando a qualidade do sono daquela pessoa, mesmo que ela durma. É a mesma coisa com o efeito do álcool. Mesmo que você durma a noite inteira, a qualidade do seu sono está comprometida e você dificilmente está entrando nas fases mais profundas, mais reparadoras do sono. E vários processos acontecem no seu organismo
quando você dorme. Então, você atrapalhar todos esses processos com o consumo de cafeína, café à noite e álcool, e também comida, tá? Comer muito tarde, jantar muito tarde é bem prejudicial no longo prazo, tá? E muitas vezes a conta vai chegando devagarzinho na sua vida. Em forma de sintomas, tá? Sintomas desagradáveis, mais ansiedade. Aí você não sabe por que você dorme tanto, você dorme bem, mas você tá o tempo inteiro ansioso, ansiosa, não consegue emagrecer, continua com a compulsão alimentar e vício em comida. A qualidade do seu sono com certeza tem influência. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, começar a reduzir a cafeína. Então, se você tem problema de sono, tá? Insônia, ou dorme mal, sono muito leve, acorda várias vezes à noite, o ideal é que você tome seu café até 10 horas da manhã, 11 assim no máximo, tá? 11 horas da manhã, você toma o seu café preto. E aí, uma estratégia que você pode usar é a estratégia de no resto do dia, que você ainda está muito ali viciado, dependente do café, né? Então você pode tomar as suas 2 xícaras, né, no máximo de café até as 11 horas da manhã e depois você toma café descafeinado. Então isso é uma solução muito interessante, tá? Várias pessoas com quem eu uso essa estratégia, né, ajudou muito a pessoa a reduzir esse consumo excessivo de cafeína, que prejudica o organismo, como eu tô falando aqui pra vocês. Então, a primeira coisa é você substituir. Não tente cortar de uma vez, tá? Então, reduza a quantidade de cafés cafeinados por dia, tá? Até as 11 ali da manhã. E depois, ao longo do dia, você pode consumir ali, vamos dizer, ainda mais uns 2, 3, né? 2, 3 xícaras de café descafeinado. Tá? Então começa a trocar por o descafeinado. Segunda coisa é, se você ainda coloca açúcar no seu café, precisamos mudar isso, tá? Então, como eu falei, esse açúcar, ele mesmo no descafeinado, tá? Não tem condições. Eu tô vendo um comentário aqui. Eu amo utilizar açúcar de coco para adoçar. Você pode usar o açúcar de coco, mas não é ideal para você usar isso no café, principalmente se você toma muito café, tá? Então, cuidado com o consumo de café, tá? Com o consumo de açúcar no café, tá, gente? Então, se vocês conseguirem mudar para adoçante, principalmente se você toma muitas xícaras de café ao longo do dia, tá? Você já está evitando esses picos glicêmicos que são verdadeiros sugadores da sua energia, inflamam o seu cérebro, tá? O excesso de insulina é extremamente inflamatório para o seu organismo, além de ser um super cadeado de gordura. Então, você não vai queimar gordura por pelo menos 6 horas, tá? Às vezes 8 horas, porque se você fica toda hora dando esses picos glicêmicos, então a sua insulina tá alta o tempo inteiro. E aí você não queima nada da sua gordura que tá estocada aí. Certo? Então, segunda coisa é essa. Terceira coisa, comece a substituir os cafés por chás. E eu sei que tem gente que não gosta de chá, e aqui você não pode substituir por chá cafeinado, tá? E aí os chás que tem cafeína: chá mate, chá verde, chá branco. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais algum desses. Aqueles, quem gosta de chimarrão também, aquilo ali, a erva mate, né? Tudo aquilo ali tem cafeína, tá? Então tente ficar com chás que não tenha cafeína o resto do dia. Então você vai ver que muitas vezes você tem o hábito do café, né? Então é o momento em que você quer dar uma pausa, que é o momento em que você quer dar só uma caminhadinha até um lugar aí do seu escritório, de onde você trabalha, ou na sua casa, você quer só dar uma andada até a cozinha e voltar. Então, você tem o hábito do café, não necessariamente a necessidade fisiológica. Então, se você tem esse hábito, você pode substituir por outro hábito. Então, o hábito de beber mais água, por exemplo, o hábito de você fazer um chá, por exemplo, tá? Tomar uma água com gás, com limão espremido, por exemplo, vai ajudar bastante. A vitamina C, ela vai ajudar, por exemplo, nesse detox, né, excessivo aí de cafeína que você está fazendo. Então, essas são substituições bem interessantes. E lembrando que você muitas vezes quer a pausa, você não quer necessariamente a bebida, certo? Então, avaliem isso. E, por fim, né, evitar mesmo esse café depois dali das 2 da tarde, você que metaboliza bem. Então, você que tem ali metaboliza bem o café, você consegue consumir pouca quantidade, você se sente bem, você não se sente compulsivo ou compulsiva para tomar café o dia inteiro. Então, você pode ali
estender esse seu consumo de café até umas 2 da tarde, mais ou menos, mas sempre avaliando os seus sintomas, como que está a sua energia, como que está a sua ansiedade e como que está o seu sono, principalmente, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre café. Não tem problema continuar consumindo café, contanto que vocês consumam o café do jeito certo, nas quantidades ideais para você. E aí, depois que você diminuir drasticamente seu consumo de café, reduzindo para 2, conseguindo chegar em 2 xícaras por dia, e ainda assim, você já vai se sentir bem melhor, mas ainda sentir que você sabe que no fundo aquele café não tá te fazendo bem por qualquer motivo, seu sono ainda não está espetacular, você ainda tem muita ansiedade ao longo do dia, então você pode considerar um detox de 30 dias de café, tá? E aí nesse caso eu aconselho que você tenha um acompanhamento, porque é aí que as pessoas desistem muitas vezes, tá? Mas aí os seus receptores, muitas vezes, dopaminérgicos daquele café, né, daquela cafeína, eles vão se ajustando e para a maioria das pessoas isso acontece num período de 30 dias. Então em 30 dias você consegue dar esse reset, mas saiba que esses talvez vão ser os 30 dias mais desafiadores da sua vida com relação ao consumo de alguma substância, tá? De comida ou de bebida. Então eu já fiz, né, detox de cafeína, estou para começar um outro aqui, estou postergando um pouco, mas ao mesmo tempo que você se sente maravilhosamente bem e com muita energia no final, os primeiros 14 dias, não vou mentir pra você, tá? Isso varia de pessoa pra pessoa, mas os primeiros 14 dias são muito difíceis. Isso porque a minha cafeína nem vinha necessariamente do café, tá? Vinha de chocolate amargo, chá verde, essas coisas assim, tá? E foi bem difícil, e aí fui vendo ali, porque eu metabolizo lentamente, tá? A cafeína. Então a cafeína não é a melhor coisa pra mim. Então ela sobrecarrega as minhas adrenais, então eu fico mais cansada. Enfim, eu uso ali a cafeína, faço um uso bem moderado, porque eu já sei disso sobre mim e sobre o consumo. Então descubra como é que a cafeína funciona em você. Como que você fica com o consumo de cafeína? Será que realmente está te beneficiando? Ou está sim sabotando o seu emagrecimento, como eu falei aqui várias vezes. E outra coisa que por fim eu queria deixar aqui registrado é que muitos de vocês consomem muito café e não bebem água ao longo do dia. Vocês estão com sede e aí já criou aquele hábito de tomar o café, então ela também vai contribuir aí com uma desidratação, se você não tomar cuidado. Então o ideal é que para cada xícara de café que você tome, então você tome ali pelo menos 1, 2 copos de água entre, tá? As suas xícaras de café. Então pensem nisso também, porque essa falta de água também está sendo confundida muitas vezes com fome, com vontade de comer, e veja como consequentemente ela está atrapalhando no seu emagrecimento, certo? Então deixem o seu like aqui, se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, compartilha com todo mundo que precisa saber dessas informações e me conta aqui nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, e eu te vejo na próxima live. Tchau, tchau!